espero que você esteja bem. Este é um podcast sobre psicologia. Eu sou a Letícia e aqui comigo estão as minhas colegas Tatiana, Rosilete e Gracirene. Somos estudantes do 6º período do curso de psicologia. Este podcast ele foi pensado e planejado através de um trabalho onde a gente teve a oportunidade de pesquisar um pouquinho melhor sobre a luta antimanicomial. Um tema que é extremamente importante porque faz parte da nossa história e foi de fato uma construção para que a gente chegasse ao modelo de tratamento e cuidado com a saúde mental que a gente tem nos dias de hoje. Esse é um tema que precisa ser constantemente revisado e discutido, não só por profissionais da saúde, mas também por toda a sociedade em geral, para que a gente não encontre as mesmas situações degradantes que foram vistas e vivenciadas por muitos. Então, Graça, você quer explicar para a gente o que é a luta antimanicomial? Bom dia a todos e a todas. Vou falar um pouquinho, sim. A luta antimanicomial, ela corresponde a um movimento em prol da efetivação dos direitos humanos, que foram transgredidos nos manicômios, tendo como um de seus objetivos denunciar o tratamento desumano dado aos pacientes dos hospitais psiquiátricos. Podemos citar um exemplo desse tratamento desumano e das violências, das condições precárias que os indivíduos eram expostos nessas instituições, como o caso do Hospital Colônia, em Minas Gerais, né? Conhecido como o Holocausto Brasileiro. E um importante marco para a luta antimanicomial e também para os direitos humanos foi a promulgação da Lei 10.216 de 2001, que também é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiatra ou Lei Paulo Delgado. Essa lei ela consolida a luta contra as internações compulsórias em manicômios e regulamenta um tratamento mais humanizado para as pessoas com transtornos mentais. Antes da luta, as pessoas com transtornos mentais, elas tinham sua identidade violada pelas práticas ali presentes. Ações e tratamentos que muitas vezes acabavam piorando os quadros e fazendo com que as doenças mentais fossem ainda mais estigmatizadas pelo restante da população. Esse estigma em relação a doenças mentais ainda está presente nos dias de hoje e é uma importante fala de conhecer sobre esse tema. Sabemos que estigmas, falas e tratamentos continuam sendo desumanizados e o nosso papel é denunciar, mostrar que condições como essas não podem ser mais aceitas. A construção histórica do manicômio é uma construção que precisa ser diariamente desconstruída e transformada, não apenas relacionada aos aspectos, aos espaços, mas também das práticas hegemônicas de exclusão. Bom, legal. Então, agora que você já entendeu um pouquinho sobre o que é a luta antimanicomial e tendo em vista a luta, trazendo isso para o nosso cotidiano, é importante que você, ouvinte, saiba definir e entender o que de fato é saúde mental. A saúde mental ela vai além de ausências de transtornos mentais, ela vai além de doenças, de sinais e sintomas. Ela está relacionada com o reconhecimento de emoções, sentimentos, a autorrealização emocional e intelectual, a autonomia e o bem-estar subjetivo. Vários estudos estão sendo conduzidos em diferentes países. Estes mostram que grande parte dos determinantes da saúde mental são comuns, independente do nível de desenvolvimento do país. Entre os fatores que interferem e influenciam a saúde mental da população, os mais relevantes são emprego, educação, pobreza, habitação, urbanização, discriminação sexual, violência de gênero, experiências precoces, ambiente familiar, exclusão social, estigma, cultura e acontecimentos da vida estressantes. E tendo em vista, né, todo esse momento pós-pandemia, onde passamos por momentos estressantes e enfrentamos diversas perdas, nos deparamos com pessoas que não estão com sua saúde mental em dia.
séries, filmes e novelas também têm retratado cada vez mais esse tema. No senso comum, nós vemos pessoas colocando alguns estigmas em sinais e sintomas comuns de ansiedade e depressão, como, por exemplo, fulano tá louco, ou isso não passa de mimimi, e correlacionar a depressão com a preguiça. E é aí que entra a Organização Mundial da Saúde, a OMS, elaborando um relatório onde aponta que o número de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015. São 322 milhões de pessoas em todo o mundo e a maioria são mulheres. E a gente reforça também que alguns desses estudos e mecanismos estão sendo analisados para explicar a prevalência aumentada dessa ansiedade e dessa depressão em mulheres. Alguns acreditam que se dá por fatores biológicos, outros acreditam que os fatores psicológicos e sociais são extremamente importantes, tendo em vista o papel multifacetado que as mulheres desempenham na sociedade. Segundo a OMS, a depressão é um transtorno causado por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos que acabam interferindo na nossa vida cotidiana, na nossa capacidade de dormir, na capacidade de estudar, na capacidade de comer e, de fato, aproveitar a vida. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. A ansiedade, ela pode ser caracterizada por preocupações, tensões ou medos exagerados. A pessoa, ela não consegue relaxar. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. É um medo extremo de que algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade, é um pavor depois de uma situação muito difícil. E a gente ressalta também que no contexto nacional, segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial em casos de transtornos de ansiedade e ocupa o segundo lugar em transtornos depressivos. Estudos conduzidos entre maio e junho de 2020 pelo Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da USP mostrou que durante a pandemia da Covid-19, as mulheres foram as mais afetadas psicologicamente, apresentando 40,5% de sintomas de depressão e 34,9% de ansiedade. Tais transtornos, analisados sob a luz do discurso asilar e excludente dos manicômios, seriam tratados como a institucionalização e a privação do direito de liberdade, logo, com a perda da autonomia desses indivíduos. Já o tratamento na perspectiva humanista, definido por vários autores já citados, e a aplicação da lei antimanicomial, na rede RAPS, ou a Rede de Atenção Psicossocial, ela está integrada ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, traz uma abordagem mais ampla que envolve a recuperação da saúde mental, a integração do paciente no seu vínculo familiar e na comunidade, além de oferecer atendimento com uma equipe multiprofissional. Agora, a gente gostaria de falar um pouquinho, um papo de mulher para mulher mesmo. A gente já apresentou alguns dados e tendo em vista que nós mulheres somos as mais afetadas pela ansiedade e depressão, a gente gostaria de relembrar e trazer que isso pode ser porque na realidade brasileira a gente encontra mulheres se desdobrando literalmente em múltiplas tarefas, seus múltiplos papéis como mãe, como profissional, como filha, irmã, estudante, dona de casa, e que muitas vezes se sentem sobrecarregadas pelo excesso de papéis, o excesso de tarefas, e muitas vezes não conseguem um tempo para olhar para a sua saúde mental. Então, nesse momento, eu peço para que você, mulher, que não está se sentindo bem, que está se sentindo ansiosa, que está se sentindo irritada, que está com sono irregular, ou está dormindo demais, ou está com dificuldade para dormir, apresentando insônia,
Procure ajuda. Olhe para isso. E o que você pode fazer se estiver com algum desses sinais ou desses sintomas? Você deve procurar a rede RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Ela está integrada ao SUS, como já falamos anteriormente, é um instrumento de serviço social integrado voltado à saúde mental da população brasileira. É uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça social e a garantia de um serviço gratuito e de qualidade para todos. Essa rede, então, ela se apoia na Política Nacional de Saúde Mental, que organiza as ações da promoção de saúde mental, prevenção de agravos, assistência e cuidado, bem como a reabilitação e reinserção das pessoas com transtornos mentais ou com problemas em decorrência do uso de álcool e outras drogas. A rede é ampla e multidisciplinar, de forma que abrange toda a complexidade das demandas, desde as mais simples até as mais complexas. A gente lembra também que essa rede ela é composta por serviços e equipamentos variados, como os centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura e as unidades de acolhimentos. Um dos mais conhecidos dispositivos da rede é o CAPS, que ocupa uma unidade pública de saúde destinada a pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais ou necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, como nossa amiga falou. E como é que eu consigo esse acesso à rede RAPS? Gente, olha, para ser atendido no CAPS, pode-se procurar diretamente esse serviço ou ser encaminhado pelo Programa de Saúde da Família ou por qualquer serviço de saúde. A pessoa ela pode ir sozinha ou acompanhada, devendo procurar preferencialmente o CAPS que atende a região onde mora. Bom, pessoal, o que a gente tinha elaborado para o nosso podcast é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seus likes, seus comentários e, se precisarem, procure ajuda.